Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Amém. Fala assim comigo, Senhor. Senhor, Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Todos podem assentar e louvar a Deus. Todos podem aplaudir o nome do Senhor. Eu estava, irmãos, lendo a palavra do Senhor hoje durante a tarde, e o Senhor me deu esta passagem para falar um pouco sobre ela. E o Senhor me deu um tema, e eu quero falar sobre as armas de Deus. Amém. As armas de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quero destacar, irmãos, no início, reveste-vos de toda a armadura de Deus. A figura ou a metáfora aqui, irmãos, baseia-se na armadura e roupa de batalha do soldado romano do século I. É evidente que a figura militar pretende mostrar-nos que agora eu e você estamos engajados em uma batalha ativa. Se os irmãos lerem no versículo 12 do capítulo 6 do livro de Efésios, Paulo escreveu: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Uma das maiores exigências da igreja é discernir entre a batalha espiritual e outras dificuldades sociais, pessoais e individuais. Precisamos discernir a batalha em que estamos. Do contrário, nós, crentes, nos encontramos ou podemos nos deparar lutando com adversários humanos, ao invés de lutar através das armas de Deus contra o poder invisível do inferno. É isso que Paulo está dizendo. Embora alguns irmãos sugiram que o ponto de vista de uma contenda agressiva, contínua, minimize a vitória alcançada na cruz, na verdade, a nossa vitória alcançada na cruz nos garante que sairemos vencedores de todas as nossas batalhas. Quantos creem assim? Amém. Diz amém. Amém. Toda batalha espiritual combatida hoje é vitoriosa somente ao eu e você se apropriar da provisão da cruz e do sangue de Jesus Cristo. Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, quando Paulo escreve à igreja, segundo a nova tradução na linguagem de hoje, irmãos, diz assim: foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que o diabo não faz mais o que ele quer. Amém. Ai, irmãos.
irmãos. Aleluia. O diabo não faz mais o que ele quer com você, porque Cristo nos deu a vitória na cruz do Calvário. Vamos glorificar o nome do Senhor Cristo. No versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Resistir aqui, irmãos, no original é antisteme. A palavra sugere oposição vigorosa, resistir bravamente, ficar cara a cara com o adversário, sustentar a sua base, sustentar a sua posição. É isso que Paulo está dizendo: sustenta a sua posição em Deus. Paulo estava dizendo para a igreja se posicionar, porque está numa batalha espiritual. Antisteme tem a ideia de impedir algo. Antisteme no original nos diz que com a autoridade e as armas espirituais que nos foram concedidas na cruz, podemos suportar as forças do mal. Eu e você só podemos enfrentar o diabo porque Cristo nos deu a vitória na cruz, irmãos. Precisamos nos posicionar através da fé, porque estamos numa batalha espiritual. Eu e você, irmãos, ninguém está isento. 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, segundo a Nova Versão Internacional, diz assim, irmãos: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Elas não são humanas, elas são espirituais, elas são armas de Deus. E Deus vai te armar nessa noite. Você está numa guerra espiritual. Deus vai colocar Deus vai colocar as armas nas suas mãos, as armas que você precisa. Amém. Segundo a Nova Tradução da linguagem de hoje, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 é: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Nossas armas são espirituais. Esta passagem, irmãos, Efésios capítulo 6 inteira, fornece mais apoio a esta perspectiva. Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo escreve: estai, pois, firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estar firme. Estar firme significa, irmãos, manter agressivamente, ou se manter agressivamente na retaguarda, manter-se à frente, opor-se. Estar firme significa lutar. Você vai precisar lutar. Você vai precisar lutar. Você tem um adversário. Um dos nomes, dos significados de Satanás é adversário. Você vai precisar lutar. Mas você não está sozinho. Amém. Aleluia. Você não está só. Aleluia. Lutar significa esforçar-se para vencer um obstáculo, para atingir um fim. Nós precisamos esforçar. Por que, irmãos? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, quando Paulo está falando à igreja, ele diz: mas graças a Deus, irmãos, vocês vão ter que lutar, mas graças a Deus que já nos deu a vitória. Oh, quem crê na vitória já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O Senhor já nos deu a vitória. Quais são as armas que Deus deu a mim e a você? Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 18, segundo
A nova tradução da linguagem de hoje diz assim, irmãos: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, aleluia, e calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Paulo aqui, irmãos, está pontuando cada uma das armas espirituais que Deus dispensou, que Deus deu acesso para mim e para você usar, porque nós estamos numa batalha espiritual. E a primeira arma que Paulo cita como a arma do soldado, eu e você, porque estamos, querendo ou não, em uma batalha espiritual, Paulo cita o cinturão da verdade. Do que Paulo está falando, irmãos? Do que se trata? Quando Paulo diz sobre o cinturão da verdade, ele está falando da própria verdade de Cristo e do Evangelho de Cristo. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: absolutamente, eu sou a verdade. Paulo está dizendo que eu e você precisamos tomar posse da verdade de Cristo, é a primeira arma do soldado. Jesus, é interessante que ele não diz assim, eu sou uma das verdades. Ele diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade absoluta que eu e você precisamos tomar posse e agarrar firme, porque Ele é a verdade. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Segundo lugar, em primeiro lugar, nós precisamos tomar posse da verdade que é Cristo. E em segundo lugar, Paulo fala da couraça da justiça, que se trata da justiça de Cristo na minha vida e na sua vida. Como assim justiça de Cristo, irmãos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Primeiro, precisamos tomar posse da verdade que é Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos tomar posse da justiça de Deus. Amém. O que é a justiça de Deus? Mais claro, irmãos, é Deus sacrificando o seu filho no meu e no seu lugar. Deus, João 3,16, amou o mundo de tal maneira, deu tudo que tinha, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Ele morreu no meu e no seu lugar. Paulo está dizendo, toma posse disso. Aleluia. Vocês precisam tomar posse de Cristo, que é a verdade, e tomar posse que Ele morreu no seu lugar. Amém. Aleluia. E em terceiro lugar, Paulo fala no calçado do soldado. E esse calçado ali é a preparação do Evangelho da paz. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? O que Paulo se referia? Na confiança, na segurança que eu e você encontramos no Evangelho de Cristo, que nos trouxe paz com Deus. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, irmãos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é a nossa paz com Deus? Cristo. Amém. E quando Jesus diz assim, eu acho muito bonito: deixo-vos a paz. Amém. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se apavore, nem se
se atemorize. Ali no original, paz é eirene. Jesus está dizendo: eu deixo-vos harmonia com Deus. Vocês podem estar perdidos, mas eu vim a esse mundo para deixar vocês a harmonia com Deus e com seus propósitos. Jesus estava dizendo: eu sou a paz de Deus para com os homens. Amém. Ele é a nossa paz. E através de Cristo, eu e você vivemos em paz com Deus. Amém. Em primeiro lugar, devemos agarrar firme a verdade que é Cristo. Em segundo lugar, a justiça, Ele morreu em nosso lugar. Em terceiro lugar, Cristo é a minha paz com Deus. Aleluia. E em quarto lugar, Paulo fala para o soldado, inspirado pelo Espírito: vocês precisam usar o escudo da fé. Aleluia. Aleluia, irmãos. O escudo da fé é a fé que protege o cristão, segundo Paulo, contra os dardos inflamados do maligno. Eu quero te dizer: o diabo vai te atacar. O diabo vai te atacar. Mas Paulo diz: usem o escudo da fé. Amém. Aleluia. O escudo, irmãos, é uma arma de defesa. Era o principal meio de proteção nas guerras. Desde os mais remotos tempos, desde a antiguidade, usavam escudos. Podiam ser usados ou eram usados na mão para defender quem o portava dos golpes do adversário. Era empunhado para ser usado como defesa. E Paulo faz uma comparação do escudo à fé, porque Paulo discernia e tinha convicção que o diabo ia atacar o cristão, mas a fé ia o proteger. Aleluia. A fé é uma arma que eu e você precisamos usar, principalmente hoje. Aleluia. Nós precisamos usar a fé porque o diabo está atacando. O diabo não cessa de atacar a igreja, de atacar os separados do Senhor. Nós precisamos usar o escudo que Deus nos deixou, irmãos. O que é a fé, irmãos? Hebreus capítulo 11, versículo 1, segundo a nova tradução da linguagem de hoje. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A fé é a prova que existem coisas que não podem ser vistas. Isso é a fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No versículo 2 de Hebreus capítulo 11, diz assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, passaram por obstáculos, passaram por lutas, passaram por aflições, mas usaram o escudo. E quem usa o escudo da fé vai avançar no Senhor. Aleluia! Quem usa o escudo da fé vai avançar. E em quinto lugar, Paulo fala à igreja sobre o capacete da salvação. Você crê que é salvo? Você crê que é salvo? Aonde você foi salvo, irmãos? Tetelestai. Jesus no alto da cruz, antes de entregar o seu espírito, Ele dá um brado, irmãos. Aquele brado salvou a mim e a você. Amém. Ele diz assim, ó: está consumado. Glória a Deus. Você não vai ser salvo, irmãos, você é salvo. Amém. Está consumado, foi o que ele disse. A obra da redenção foi feita de uma vez por todas, e os seus resultados são para todos sempre. É disso que Jesus estava falando. Aleluia. Está consumado. Glória a Deus. Paulo está dizendo: vocês vestem o cinturão, vocês vestem a couraça da justiça, vocês vestem o calçado, vocês se armam com um escudo, mas vocês precisam ter o capacete da salvação. Aleluia.
dizendo, irmãos, do que se trata. Diz respeito, irmãos, à certeza da salvação que eu e você desfrutamos em Cristo Jesus. Porque eu sou salvo, irmãos, pelo sangue dele. Amém. Hebreus capítulo 7 é muito bonito, irmãos. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Segundo a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, irmãos: e por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Amém. Em outra versão diz assim: portanto, pode salvar perfeitamente os que por meio dele se aproximam a Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Glória a Deus. Irmão, você tem um intercessor, ele não vai largar a posição dele lá não, irmãos. Aqui, ó, faz aqui. Ele não vai largar a posição dele no céu. Diz a Bíblia, ele vive sempre. E diz o Velho Testamento que ele não se cansa e nem se fatiga, irmãos. Ele vive sempre para interceder. Aleluia, ele vive sempre para interceder. Pai dos órfãos, juiz das viúvas. Ele vive sempre para interceder a sua igreja. É disso que ele está falando, irmãos, todos os dias. O diabo acusa, o diabo te lança em rosto. Ele está lá: Senhor, olha minha filha, eu morri por ela, Senhor. E você alcança misericórdia. É disso que ele está falando. O diabo se opõe a você, mas existe alguém entre você e Deus, e o nome dele é Cristo. Aleluia. Não é João, não é Mateus, não é Lucas, é Cristo. Eles falharam, ele foi perfeito, e quando ele, aleluia, ressuscitou, ele assentou à direita de Deus, e Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Todo joelho vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar, mas ele está intercedendo pela sua igreja. Ele está intercedendo pela sua igreja. Aleluia. Ele intercede por você. Não sou eu, não. Ele intercede por você. Quanto você vale, irmãos? O sangue de Cristo. Qual é o seu valor para Deus? O sangue do seu filho. Amém. O sangue do seu filho. Ele vive sempre, irmãos. Ele não vai te deixar. Ele vai interceder todos os dias. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: nele temos a salvação, a redenção, por meio de seu sangue. Amém. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Glória a Deus. Graça é charis, favor imerecido. Amém. É Deus fazendo bem para mim que não mereço, mas Ele está lá, porque essa é a essência dEle. Aleluia. Esse é o Senhor. Se apeguem à verdade que é Cristo. Se apeguem na justiça. Ele morreu no seu lugar. Isso é a justiça de Deus. Amém. Se apeguem no calçado. Cristo é a nossa paz com Deus. Usa seu escudo. Coloca o capacete da salvação. E saia daqui dizendo: eu sou salvo. Amém. Não pelas minhas obras, mas porque Cristo morreu por mim. Glória. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não Amém. vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Aleluia. Você é salvo. Amém. Vou insistir nisso aqui. Aleluia. Em sexto lugar, parece que já está tudo equipado, mas não está. E Paulo diz: vocês precisam usar a espada do Espírito. Aleluia. O que é a espada do Espírito, irmãos? É a palavra de Deus. Amém. Interessante que a Bíblia é perfeitamente
tremendamente versátil. Aleluia. Ela serve tanto para se defender, quanto para atacar no mundo espiritual. Amém. João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus diz algo interessante, irmãos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais que é nelas a vida é eterna, e são elas que de mim falam. Jesus dizendo, são elas que de mim testificam. Nós temos folheado a Bíblia, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus através de onde? Da Bíblia. Amém. Examinai as Escrituras. Escrituras ali no original, irmãos, é grafo. Significa um documento, algo escrito e sagrado. Grafo aponta para o autor divino, com a ideia de que o que é escrito permanece para sempre identificado como a voz viva de Deus. Sabe o que é a Bíblia? É a voz viva de Deus. Amém. Quando você está lendo a Bíblia, você está lendo Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O salmista diz, Salmos capítulo 119, irmãos, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz assim: tudo o que Deus diz é verdade. Amém. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Hebreus capítulo 4, versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. Ela é espada. Glória a Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe, o autor de Hebreus, não se sabe se foi Paulo, eu acredito que tenha sido Paulo, tenha escrito o livro. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que a Bíblia funciona. Ela funciona. Amém. E eu lembro de Isaías quando ele diz assim, inspirado: assim será a palavra que sair da minha, irmãos. Aleluia. Sabe o que Deus diz? Ela não vai voltar, ela não vai ser vazia, ela vai fazer o que eu quiser, ela vai prosperar naquilo que eu enviei. Amém. É disso que ele está falando, irmãos. Aí o escritor de Hebreus vai dizer, ela é eficaz. Quando a Bíblia está sendo pregada, ela funciona, irmãos. Aleluia. O que é eficaz, irmãos? É aquilo que produz o efeito esperado. Quando a Bíblia é pregada, irmãos, ela produz o efeito que ela está transmitindo. Ah, você não está entendendo, irmãos? Quando é Deus, quando a Bíblia está sendo pregada, ela vai funcionar, irmãos. A palavra eficaz significa o que, irmãos? Aquilo que não falha. A Bíblia não falha, irmãos. A Bíblia não falha. A Bíblia não falha. Ela não falha. Ela não falha. Ela não falha, irmãos. Toma posse dessa palavra. A palavra de Deus sobre a tua vida hoje não vai falhar. Oh, glória a Deus. Não vai falhar. Vocês precisam se apegar à verdade que é Cristo. Pega o cinturão aí, irmãos. Vocês precisam tomar posse da justiça. Jesus morreu no seu lugar. Você precisa se vestir com o calçado da paz que é Cristo, a sua paz com Deus. Toma posse do escudo da fé. Se vista com o capacete da salvação. Usa a espada do Espírito. Amém.
E em último lugar, Paulo disse: você já está preparado, agora você vai usar a outra arma, a oração. Glória a Deus! Aleluia, irmãos. Você está equipado agora, irmãos, porque a palavra funciona. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 18. Paulo diz: orando em todo o tempo. Porque as armas da sua milícia não são físicas, são espirituais. Tiago, irmãos, capítulo 5, versículo 15 ao 18 diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido um pecado, seriam perdoados. Amém. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Amém. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu. Amém. Aqui, irmãos, Elias era um homem feito eu e você. Aleluia, Jesus. Elias é aquele homem que foi para a caverna, irmãos, que não queria mais nada. E Deus chegou lá na porta e falou assim: o que você está fazendo aí, Elias? Glória a Ah, irmãos, há um poder na oração. Aleluia. Não se trata de nós, se trata do poder que há em Deus. Amém. Se trata do poder que há nele. Então ore. Aleluia. Se trata do poder que há em Deus. Agostinho de Hipona escreveu que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. É quando o homem se derrama em Deus. Ora, ora, ora que eu vou agir. Ora que eu vou, aleluia, que eu vou realizar na sua vida. Amém. Então se você está com fome de Deus, ora. Amém. Aleluia. A maior preocupação do diabo, irmãos, alguém escreveu, é afastar os cristãos da oração. O diabo não tem os nossos estudos, mas o diabo treme quando alguém dobra o seu joelho. Glória a Deus! Pode ser o maior intelecto, pode ser a pessoa mais simples, mas quando está de joelhos, aleluia, o mundo espiritual, ai meu Deus do céu, quando alguém se coloca de joelho, o mundo espiritual começa a reagir, irmãos. Aleluia! Você está escutando isso, irmãos? Quando você se colocar para orar, haverá uma resposta do Senhor na sua vida. Haverá uma resposta. Spurgeon disse: sempre que Deus deseja realizar algo na vida de alguém, Ele o leva a orar. Deus está esperando você clamar. Ah, você está entendendo? Isso é uma revelação, irmãos. Deus está esperando você orar. Amém. Aleluia! Se derrame, ore, o mundo espiritual vai começar a se mover ao seu favor, porque as nossas armas são espirituais. Aleluia. Alguém também escreveu: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Amém. Aleluia. Me lembro das palavras de Moody, irmãos. Ele diz assim: trabalhe, se esforce, como se tudo dependesse de você. Ore, como se tudo dependesse de Deus. Amém. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus.
Senhor vai se mover ao seu favor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua voz. Saímos daqui tomando posse, Senhor, das armas espirituais que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja. Abençoar, Senhor, a cada vida que está aqui hoje, que veio ao Teu encontro, que veio, Senhor, para ser abençoado e está sendo abençoado por Ti.